E a partir de agora estamos sendo gravados, Camila. Você entrará para a história do Matemática de Mestre, participando aqui desse nosso encontro de hoje. Tudo bem? Antes de mais nada... Hã? Vai ser famosa, exatamente isso. Antes de dar continuidade, você aceita os termos de privacidade? Que isso vai ser divulgado para os seus colegas, né? Vai ficar na playlist deles lá bonitinho. E para outras pessoas também, que de repente encontrem esse vídeo, assistam, né? Você aceita? Sim. Sim? Então tudo bem, Camila? Eu vou começar aqui com você. O que acontece? Eu não sei se você chegou a ver alguma coisa do que foi feito antes, né? Você assistiu a algum outro vídeo anterior a esse? Sim, cheguei a entrar nos outros vídeos também. Sim. O que você tem achado do que a gente está fazendo aqui? Olha, eu acho muito bom, porque tipo, a gente não tá tendo aula, né? Na verdade, na greve, então é sempre bom, porque a gente não para de estudar, né? Porque a gente vê os vídeos, aí a gente vai relembrando coisas que a gente estava esquecendo por não estar estudando direito, sem professor e tal. Então eu acho muito bom. É bacana, né? Eu também acho. Por isso que eu quis, pelo menos, manter contato com vocês, né? Com a sua turma, enquanto a gente não volta. Eu tô aqui na minha tela. O que acontece? Nas outras aulas, né? Que você chegou a ver alguma coisinha, nós demos um panorama geral do que é o ciclo trigonométrico, né, que é a matéria agora do terceiro período, né? Hoje eu não estou com o Lucas aqui, infelizmente ele não pôde participar, mas eu e ele, nós temos feito alguma coisa aqui, né, dando essa visão geral do que é esse conteúdo, né, e chegamos a praticamente fechar tudo. Falamos de como se localizam os ângulos no ciclo trigonométrico, conversão de grau para radiano, né? O que significa radiano, como é que se localiza seno, cosseno, tangente, cotangente e as outras razões, né? No ciclo trigonométrico. Para hoje, pelo menos de hoje e para os próximos encontros, né? Como quase tudo já foi fechado, né? Já foi feita a visão de tudo. A partir de hoje o que vai ser feito aqui vai ser só esmiuçar um pouquinho, trazer algumas coisas que a gente não viu com tantos detalhes, sabe? Algumas coisinhas mais, um tiquinho mais profundas, alguns termos que a gente não falou, entendeu? Passou um pouquinho rápido, entendeu? Olha só, para hoje, nós começamos o nosso encontro com esse pedido aqui super simples, ó, encontrar a primeira determinação positiva, olha que lindo esse termo, né? Dos ângulos e arcos que eu vou dar para você, que eu vou trazer aqui. O primeiro deles é o ângulo de 1000 graus. Você alguma vez já ouviu esse termo, Camila? É a primeira determinação positiva de um ângulo, de um arco? Olha, a minha professora de matemática, ela já fez um programa de coisa, mas ela não botou nesses termos, ela botou um pouquinho diferente. Mas diferente como? Eu não sei Você explicar muito bem, porque eu não lembro direito, mas ela explicou pra gente como era pra fazer, mas ela não usou esse termo aí não. Entendi. Então, isso aqui é mais técnico, né? Na prática, eu trouxe ele aqui hoje porque pode aparecer em alguns casos, né? Algumas situações pedir, como nesse aqui, né? Direto, me dê a primeira determinação positiva do ângulo tal. Mas entender o que significa não é tão difícil. Eu tenho aqui um link para um círculo, ó. Tem um círculo aqui prontinho, ó, o círculo trigonométrico clássico. Para te dizer ou te recordar, né, o que significa isso, eu vou traçar um ângulozinho aqui. Por exemplo, você sabe que o círculo trigonométrico ele tem 4 quadrantes, né? Esse é o primeiro, né? Esse aqui é o segundo. Esse é o terceiro, é bom revisar, né? E esse é o quarto quadrante. Para te mostrar o que significa isso, eu vou pegar um ângulo do primeiro quadrante. Como eu estou muito criativo, né? O ângulo do primeiro quadrante é um ângulo dessa região aqui, né? Dessa região aqui da circunferência, do círculozinho. E como eu estou muito criativo, eu vou escolher um ângulo de 45. Pode ser?
ângulo de 45 graus. Você sabe que esse quadrante todo, né, esse ângulozinho aqui desse primeiro quadrante é um ângulo de 90 graus, não é isso? E se eu quero um ângulo de 45, basta pegar esse ângulo todinho aqui de 90 que eu desenhei e partir ele no meio, né? Traçando um ângulozinho aqui assim, né? Metade disso aqui tudo. Então, mais ou menos aqui assim, está o nosso ângulo de 45 graus. Perfeito, Camila? Tudo bem? Tudo bem. Então, o que eu estou querendo te mostrar é o seguinte. Quando a gente está no círculo trigonométrico, aqui nessa ferramenta, a gente consegue traçar qualquer ângulo. O ângulo que der na minha telha aqui, eu consigo desenhar ele aqui nesse círculo, né? Aqui agora eu desenhei de 45, poderia desenhar o de 90, como eu fiz, o de 270, que aparece aqui, também a volta completa, que é 360 graus, né? Aí seria a voltinha aqui do círculo toda, né? E onde que aparece isso de primeira determinação positiva? Isso você usa principalmente para ângulos que ultrapassam uma volta completa, né? É bem fácil você desenhar um ângulo que esteja entre 0 e 360 graus, né? Ele vai caber justinho aqui nessa primeira volta do círculo trigonométrico. Mas, por exemplo, como é que eu faria para desenhar um ângulo? Por exemplo, um ângulo de 360, vamos lá. Eu quero desenhar um ângulo do seguinte modo: eu vou dar uma volta completa, 360 graus, e agora eu vou andar mais 45 graus, aqui nesse sentido, né? Dei uma volta completa, 360 graus, e agora eu cheguei aqui, eu vou andar mais 45 graus. Onde que eu paro? Que ângulo é esse? 360 mais 45, né? Que ângulo é esse, Camila? Eu achei que eu tivesse ligado. Ah, não, pode falar. Seria que ângulo? É só somar, né? Isso, somar esses dois ângulos. Daria 405. 405 graus. Então, beleza. Se eu quisesse desenhar um ângulo de 405 graus, o que acontecer é isso, né? Eu ia partir a partir daqui do zero, ia dar uma volta completa, né? Ia chegar no 360 graus, né? E a partir daí ia andar mais 45 graus. E você percebe que o que ia acontecer é que eu ia andar exatamente, né? Essa regiãozinha aqui a mais, né? Corresponde a um ângulo de 45. E precisamente aqui estaria um ângulo de 400, vou botar aqui assim, né? 405 graus. Então o que eu quero que você perceba é que o ângulo de 405 graus, que eu coloquei aqui, e o ângulo de 45, né? Você percebe que tem uma correspondência entre eles aqui no círculo, né? Eles acabam ficando na mesma posição. A diferença é que esse aqui está na primeira volta, podemos pensar assim, né? O de 45, e o de 405 está na segunda volta, né? Se você gira sempre nesse sentido aqui, que eu botei em azul, né? Sentido anti-horário. Tudo bem? E eu poderia fazer isso para vários outros ângulos. Poderia fazer, por exemplo, se eu quisesse, eu dei aqui uma volta completa. Eu dei aqui mais 45 graus. Cheguei no 405. Eu poderia dar mais uma volta completa, né? A partir daqui. Aí eu ia parar em que ângulo? 405, né? Se eu estou dando mais uma volta completa, isso significa mais 360 graus. Eu ia parar onde? Eu ia parar em que ângulo? 705, né? Mais 300. 765, né? Mais 360. Então, ó, se fosse a terceira volta, né? Entre aspas, o ângulo de 765 graus cairia bem aqui também, na mesma posição que o ângulo de 405 e na mesma posição que o ângulo de 45 graus. Então, você percebe que são três ângulos que coincidem, né, entre aspas,
ficam na mesma posição. E por essa razão, a gente costuma dizer que esses ângulos, atenção, vou até fazer um destaque aqui, eles são ângulos ou arcos, né? Por caso aqui é a mesma coisa, né? Ângulos ou arcos côngruos. Esse é o primeiro passo para você conseguir entender o que significa primeira determinação positiva. Você conseguir enxergar o que seriam arcos ou ângulos côngruos. Conseguiu perceber, Camila? Sim, consegui. Sim? Então perfeito. Então, o que seria então primeira determinação positiva? Por exemplo, se eu te pedisse quem é a primeira determinação positiva do ângulo de 405 graus. Ela nada mais é que o ângulo que fica na mesma posição que ele, né? Só que nesse intervalo aqui da primeira volta, entendeu? Entre 0 e 360 graus, entendeu? Quem é um ângulo que está entre 0 e 360 graus e que corresponde ao ângulo de 405? É um ângulo de 45. Então ele é a primeira determinação positiva do ângulo de 405 graus. Perfeito? Sim. Isso é o que significa esse termo. Você basicamente pegar os ângulos, né? Nesse caso aqui, esses ângulos que ultrapassam uma volta completa e chegar num ângulo que corresponda a eles na primeira volta, entre aspas. Entendeu? Basicamente o conceito é esse, né? E eu queria até trazer aqui para você. Hoje eu tô bem organizadinho e eu trouxe aqui esse conceito aqui para a gente fechar, né? O que seria a primeira determinação positiva de um ângulo qualquer? A primeira determinação positiva de um ângulo qualquer consiste no menor ângulozinho, que eu vou chamar de alfa, um ângulozinho qualquer, positivo ou nulo, ele pode ser zero, né? Que é côngruo, né? Naquele conceito de arcos côngruos, a um determinado ângulo que esteja no intervalo entre 0 e 360 graus. É aquilo que eu te falei de estar na primeira volta, né? Entre aspas, né? Entre 0 e 360 graus. Ó. Bem aqui nesse primeiro intervalinho aqui do círculo, ó, em toda essa primeira voltinha aqui, certo? Aí, para escrever de maneira mais robusta, né, matematicamente chique, você coloca que ele está entre 0 grau e 360 graus, como eu coloquei aqui. Só para deixar mais caprichadinho. Tudo bem, Camila? Dei um susto em você ou tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Então tá ótimo. Então, com base nisso, a gente pode finalmente entender a pergunta, né? Por exemplo, quando eu te peço a primeira determinação positiva do ângulo de 1000 graus, o que eu estou te perguntando? Camila, temos aqui o ângulo de 1000 graus, está aqui em algum lugar no nosso círculozinho. Se eu fosse localizar ele, é claro que ele não ficaria na primeira volta, né? Porque você vê que 1000 graus é mais que 360, né? Ou seja, ele vai ultrapassar uma volta completa aqui no círculo, né? É um ângulo, vou até tirar essas coisinhas daqui, só para ficar mais limpinho. Mas é um ângulo que, se você fosse desenhar, né, ele aqui no círculo, ele vai ultrapassar uma volta completa, não é isso? E ele vai fazer assim, ó, vai dar uma volta completa aqui e vai passar. E vai parar em algum lugar, né? Mas eu não sei onde, tem que localizar ele. Mas então, a primeira determinação positiva do ângulo de 1000 graus é um ângulozinho que está nessa primeira voltinha aqui do círculo, né, entre 0 e 360 graus, e que fica na mesma posição que ele, né? É simplesmente isso. Como é que eu vou descobrir que ângulo é esse? Como eu sei que ele passa de uma volta completa, então eu tenho que saber quantas voltas eu consigo dar, né, quando eu penso em um ângulo de 1000 graus. Não é isso?
Na prática, o que nós temos que fazer? Pegar esses 1000 graus e dividir por quanto vale uma volta completa, né? Ou seja, 360 graus, não é assim? Então o que eu vou fazer? Vou pegar 1000 graus, vou até fazer isso na outra tela, né? Próximo aqui, vou pegar esses 1000 graus e vou dividir por 360 para saber quantas voltas completas cabem aqui, certo? Aí é o seguinte, 10 não dá, né? 100 também não. Então aqui seriam 1000, né, Camila? Então, quem seria a nossa resposta aqui, nosso número de voltas? Se eu tentar vezes 3, eu acho que aproxima, né? Se eu fizer vezes 3 aqui, ficaria quanto? 3 vezes 0 é 0, né? 3 vezes 6, 18. 9 com 1, 10. Então, olha só, 1080. Já passou de 1000, né? Então, isso quer dizer que aqui cabem 2 voltas completas. Então, aqui vai ser o quê? 360 vezes 2. Isso dá 720, né? E o nosso resto aqui, né? Se eu subtrair aqui 720, eu vou encontrar o que de resposta? Eu vou encontrar 280, né? 280 graus. Então eu peguei 1000 graus, dividi por 360 e encontrei com o meu resto aqui, né? Esse aqui é o nosso resto, 280 graus. Então o que significa isso, Camila? Que se eu fosse localizar aqui o ângulo de 1000 graus, ia acontecer o seguinte. O que significa esse tal resto? Que se eu fosse localizar aqui o ângulo de 1000 graus, eu ia conseguir dar 2 voltas completas, né? Aqui, ó, cheguei na primeira volta, consegui 360 graus. Vou conseguir dar uma segunda volta, que eu vou colocar de vermelho. Comecei aqui, ó, parei aqui no 720, né? Que é a segunda volta. E ainda restariam, para eu traçar aqui, mais 280 graus para chegar no ângulo de 1000 graus aqui. Então o que vai acontecer é isso aqui, ó, vou ter mais 280 graus, né? Aqui, ó, pararia mais ou menos aqui assim, ó, bem grosseiro, né? O ângulo de 1000 graus, ele está mais ou menos aqui, ficaria mais ou menos aqui assim, aqui no círculo. Lá na segunda volta, né? Quase fechando aqui a terceira volta, estaria aqui o ângulo de 1000 graus. Tudo bem? Então esse resto, ele já te dá, pura e simplesmente, quanto vale essa primeira determinação positiva, né? Então podemos dizer, sem medo de ser feliz, que esse valor é 280 graus. Essa é a nossa resposta aqui para a pergunta. O que você achou, Camila? Eu achei que foi pelo enunciado, eu achei que ia ser um pouquinho mais difícil, né? Porque o enunciado dá medo. Mas é bem simplesinho. É simplesinho, você achou? Ah, tudo bem. Eu achei, é só uma divisãozinha, nada demais. Tá certo. Então, essa é a ideia principal da coisa. Tudo bem? Eu vou te mostrar aqui agora o nosso segundo item, que na minha ordem aqui continua sendo item A, tá? Mas é item B, tá certo? É esse espécime aqui, ó, que você pode ver como algo abominável, né? Eu não sei como é que foi a sua criação, mas eu sempre fui ensinado a ver com certo espanto um ângulo negativo, né? Tem aqui um ângulo de menos 1277 graus. Até pouco tempo atrás isso nem era definido, né? Um ângulo poder ser negativo, né? Mas apareceu aqui pra gente. O que você acha de um ângulo negativo? Será que a gente consegue definir isso para um ângulo negativo? A primeira determinação positiva? Ixi, não sei, hein? Então, primeira coisa que eu tenho que te mostrar, esse sinal negativo que aparece aqui,
o que ele indica pra gente? Nós estamos falando do círculo trigonométrico, né? E ele significa, eu vou ser bem grosseiro aqui, tá? O sentido. Ele tem alguma relação com o sentido em que você traçou esse ângulo. Entendeu? Porque, só relembrando, né? No início eu até relembrei isso com você, né? Que os ângulos são traçados, né? São lidos, são medidos, sempre no sentido anti-horário, né? Que é o sentido aqui da seta vermelha, né? Ou da seta azul, né? Você sempre começa a ler um ângulo sempre daqui para cá, né? Seguindo o ponteiro, ó, sempre daqui para cá. O que vai acontecer se você, por exemplo, pegar um ângulo qualquer e você traçar ele no sentido horário, né? No sentido daqui para cá, no sentido aqui da setinha vermelha, dos ponteiros do relógio. O que vai acontecer é que você está agora girando, né, em um outro sentido. E para marcar bem que é um sentido novo, você coloca sempre os ângulos com o sinal de menos. Entendeu? Então esse sinal de menos quer dizer o seguinte, ó, são 1237 graus no sentido aqui da seta vermelha, né? Tudo bem? Então, como é que isso é feito? Peraí. Por exemplo, vou usar como exemplo de novo um ângulo de 45. Vou colocar ele aqui de novo para você. Eu tracei 45 graus no início, né, mais ou menos aqui assim, no sentido anti-horário, que é o sentido de sempre, né? O sentido que a gente está acostumado a fazer mais, né? O sentido aqui da setinha vermelha. Ou seja, são 45 graus no sentido anti-horário. Se eu quisesse 45 graus no sentido horário, né, que é o sentido contrário, onde é que ele ficaria? Em vez de ficar aqui assim, vê se você não concorda, ele ficaria aqui assim, ó. Só pegar essa região aqui, eu vou tirar aqui esse 1000 para ficar menos poluído, né? Porque o que eu vou traçar aqui com você é uma outra coisa. Ele ficaria aqui assim, ó. Vou te mostrar. Seria 45 graus, né? A circunferência começa aqui no zero, né? Seria nesse sentido aqui, então seria para cá. Então o que vai acontecer é que ele está aqui, ó. Mais ou menos assim, né? Metade. Estaria mais ou menos aqui assim, ó. 45 graus. Só que é 45 graus no sentido horário, né? Então, para marcar isso para quem está lendo, eu coloco o sinal de menos aqui. Certo? Então, para a gente começar a pensar nisso, você pode, por exemplo, se eu quero encontrar essa primeira determinação positiva, eu posso primeiramente esquecer o sinal. Agora que eu te expliquei o que ele significa, né? Vou pedir para você esquecer ele. Então, esquece o sinal, certo? E vem comigo, olha só. É a mesma ideia que a gente fez pro ângulo de antes. O que a gente vai fazer? Pegar esse ângulozinho aqui, 1237 graus, não é isso? E agora eu quero saber quantas voltas cabem aqui. Independente de ser no sentido anti-horário, sentido horário, não interessa. Eu quero saber quantas voltas cabem aqui nesse valor de ângulo, né? 1237 graus. É só dividir por quanto vale uma volta completa, 360 graus, né? Que você vai descobrir quantas voltas cabem aqui. Então, como é que vai ser isso? O 12 não dá. Agora, 123 também não. Então, seria o valor todo, né? 1237. Você chuta algum valor, ô Camila? Acho que dá 3. 3? 3? Deixa eu ver aqui. 3 vezes 3 vai dar 0, 18, né? 3 vezes 3, 9, com 1, 10. 1080. Acho que o melhor é tentar por 4, né? Deixa eu ver aqui, vezes 4. Vezes 4. Vai dar 0. 6 vezes 4, 24. 3 vezes 4 é 12, com 2... É, realmente, é por 3 mesmo, né? Aqui deu 14, né? Já são 1440, passou. Então, são 3. Então,
360 vezes 3 vai dar 1080. Para achar o resto aqui, é só fazer 1080. Subtraindo. E a gente vai ter quanto aqui? Deixa eu ver, 1237. Tira 1000, isso vai dar quanto? 237, né? É isso. E agora 237, tira 80. Tira 80 vai dar quanto? Se fosse tirando 100, daria 137. Como eu estou tirando 80, então são 157, né? São 20 a menos. Gostou, Camila? Então esse é o nosso resto, 157 graus. E o que você achou? É o mesmo conceito, né? Só que o número negativo também assusta. Só que detalhe, né? Você lembra que antes a gente ignorou o sinal, né? E considerou 1237 positivo. Só que agora o que você encontrou foi o seguinte: 157 graus. Só que em que sentido eu tô? Eu estava no sentido horário, né? Aquele sentido negativo. Então esse resto que eu achei, ele obedece ao mesmo sentido que a gente tinha no início. Então são 157 graus no sentido horário. Tudo bem? No sentido horário. Então olha só. O que aconteceu aqui? Vou deixar nosso desenho limpinho de novo. Isso aqui foi só um devaneio, né? Isso aqui foi só por exemplo, eu vou tirar também. Quero o máximo de limpeza possível aqui. Peraí. Opa! Isso sai daqui também. Sai esse traço preto. Sai tudo daqui, quero limpar. Isso. Então, Camila, o que esse cálculo quis dizer pra gente? Que se eu quisesse colocar um ângulo de menos 1237 graus aqui pra frente no círculo, eu ia conseguir dar 3 voltas completas, né? Porque foi o resultado aqui da divisão, né? Ele deu bonitinho como resposta 3, então aqui cabem 3 voltinhas, só que 3 voltinhas no sentido horário, né? Ou seja, se eu começar aqui do zero, que é onde tem o ponto de partida, o que vai acontecer? Eu vou dar uma volta completa, não é isso? Assim. Vou dar a segunda volta, que vou manter com a mesma cor. Finge aqui, ó. Volta número 2. E agora a terceira volta eu faço questão de mudar de cor, né? A terceira volta eu vou fazer de preto. Terceira e última volta. Cheguei aqui. Isso no sentido horário, né? Lembra, tô fazendo sempre nesse sentido assim, tá? Não se confunde igual ao seu professor, não. Nesse sentido aqui, tá? Você consegue ver o ponteiro direitinho? Tô vendo. Então tá ótimo. É nesse sentido aqui que eu tô fazendo, ó. Última vez. Terceira volta aqui. Bem marcado. E ainda sobram 157 graus nesse mesmo sentido. Então assim, 157 graus pra cá assim, ó. Onde eu paro? Onde eu vou parar? Então vai ser mais ou menos... Onde que vai ser? 157 graus. Mais ou menos aqui assim, ó. Vou dizer que tá aqui assim, ó. Aqui, ó. Menos 157 graus. Certo? Para demarcar aqui no sentido contrário, né, no sentido horário, eu coloco sempre sinal negativo. Agora, você lembra o que quer dizer a primeira determinação positiva, né? É aquele valor que está entre 0 grau e 360 graus. Está na primeira voltinha no sentido anti-horário, né? Aqui a gente fez a conta do sentido horário. Como é que eu faço para voltar para o sentido horário? Para o sentido anti-horário? Isso pode ser feito, né, se você pensar no seguinte. É só você dar mais uma voltinha aqui no sentido
anti-horário, no sentido que a gente faz desde sempre, né? Ou seja, assim, né? Daqui para cá. E você lembra que fazer isso é a mesma coisa que somar 360 graus. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Para encontrar essa resposta, é só somar 360 graus a esse ângulo. Coisa que eu vou fazer com vocês de maneira muito melhor, muito mais organizada, né? Nesse local aqui, que é correspondente. Então, vai ser menos 157 graus. Para achar a resposta, eu vou dar mais uma voltinha no sentido anti-horário. E aí eu vou encontrar quanto? Que resposta? Só fazer menos 157 graus mais 360. O que vai sair daqui? É a mesma coisa que 360 menos 157, né? A ordem que eu faço não altera em nada. Que resposta vai sair, Camila? Você consegue fazer de cabeça? Eu já fiz antes, quando você falou, eu comecei a fazer. Ah, então mas tá. 203. Deu quanto? 203? Suspeitei desde o princípio, 203. Então, essa é a nossa resposta para essa pergunta. A primeira determinação positiva do ângulo de 203 de menos 1237 graus é essa aqui, certo? Ou seja, o que vai acontecer? Vou até formalizar isso com você. Não é só o que vai acontecer. Sabe essa posição aqui que eu coloquei o ângulo de menos 157? É a mesma posição em que está esse ângulo de 203, beleza? E é a mesma posição em que acontece o seguinte, é a mesma posição em que está o ângulo que ele te deu, menos 1237. Tem sentido, né? Porque esse ângulo você obteve, né, fazendo 3 voltinhas completas e colocando mais 157 graus nesse sentido. Então, o ângulo de 57 graus, 157 graus negativos corresponde a esse ângulo aqui. A diferença é que esse ângulo aqui está na terceira volta, né? Tá depois da terceira volta. E esse aqui está naquele sentido anti-horário. Entendeu? São ângulos de mesma posição. Expliquei ou confundi? Explicou. Expliquei? Tá. Então, basicamente é isso. Ah, uma outra coisa que eu não te falei. Sabe o que significa esse menos 157? Para ângulos negativos, né? Claro, ângulos do sentido horário. O que ele significa? Vou te trazer aqui. Espera aí. Epa, sai daqui não. Voltou. É que ele às vezes bebe, sabe? Às vezes acorda de mau humor, sabe? Não funciona direito. Mas então, aqui, o que a gente tem é que esse restozinho aqui que a gente obteve, que eu até coloquei aqui para você, ele é a primeira determinação vou até escrever completo, hein? Negativa. Então existem os dois conceitos, a primeira determinação positiva e a primeira determinação negativa, Camila, entendeu? Que é quando você faz essa mesma divisão, né, que eu mostrei a você, só que em vez de ser para um ângulo positivo, como foi nesse primeiro caso aqui, né, um ângulo de 1000 graus, você fez para um ângulo negativo, que era o de menos 1237, né? Aí você achou, como aqui era menos, né, você acharia menos 157 graus, certo? Aí, para você achar a primeira determinação positiva, você tinha que converter, acrescentar mais uma voltinha aqui, né, no sentido anti-horário, acrescentar 360 graus, né, para encontrar nossa resposta, certo? Então, a gente pode seguir agora para um outro patamar, né? Eu acho que dá tempo, porque agora a gente fez só com ângulos em graus, né?
E se fosse um ângulo que estivesse, né, um ângulo ou um marco, medido em radianos? Por exemplo, eu quero agora a primeira determinação positiva do ângulo, que é esse aqui, ó, 38π sobre 3 radianos. E aí, como é que seria isso para radianos? Você vê que a ideia foi descobrir primeiro quantas voltas cabem aqui, né? Quantas voltas completas cabem no ângulo. Só que agora ele está em radianos, ele não fica em graus. Como é que você poderia fazer? Tem que te converter. Uma opção é você converter, né, de radianos para graus. Você sabe como é que faz a conversão de radianos para graus? Eu tô aqui com o meu caderno, tem aqui. Tô lembrando como é que é. Tá lembrando? Então tá. A sua professora é a Aline, né? Isso. Aline Mendes Penteado Farnes. Tá certo. Então, Camila, eu costumo mostrar, né, para quem me pergunta isso, que para converter de radianos para graus, você pode fazer isso muito fácil, trocando esse π, né? Esse π radianos, você pode trocar por 180 graus. A gente fazia a regra de 3. Isso. Ou, na verdade, isso aqui vem da regra de 3. Porque, por exemplo, como é que ficaria aqui a nossa regra de 3? Eu quero saber quanto vale 38π sobre 3 radianos, né? Isso equivale a um certo valor x medido em graus, né? Então, por exemplo, se eu sei que π graus correspondem a 180, é só fazer aqui agora a regra de 3, né? Aí como é que ficaria? É assim mais ou menos, né? Você multiplica cruzado, não é isso? E você obtém o quê? O x vezes o πzinho, né? Seria igual a quanto? 38π sobre 3, perfeito? Vezes o nosso 180 graus. Então, o que vai acontecer aqui? Eu acho que você enxerga, né? Que dá para cancelar esse π com esse π, né? É só multiplicação. Eu tenho aqui π dos dois lados da igualdade, né? E o que vai acontecer aqui? O nosso xzinho, esse ângulo misterioso que eu quero saber, medido em graus, ele vai ser quanto? Ele vai ser 38, não é isso? Vezes 180 divididos por 3. Beleza? E eu quero que você perceba que isso correspondendo à mesma coisa, né? Foi o mesmo processo que você substituir simplesmente esse π aqui, né? Esse π que estava aqui, por 180 graus. Vê se na verdade é a mesma coisa que trocar esse π por 180. Você chega no mesmo resultado, né? Quer ver? Pegando o ângulo inicial e trocando o nosso π por 180. Ficaria assim, ó. Ficaria 38 vezes o π radianos, que é 180 graus, dividido por 3. Então, consistiu no mesmo processo. Você pode tanto trocar o π por 180, que pode ser mais direto, né? Ou então fazer a nossa regra de 3. Certo? Certo. Então, quanto que vai dar aqui esse desafio aqui pra gente? 180 graus. Aqui eu vejo que pelo menos parece mais fácil de fazer. O seguinte, né? Tem aqui uma divisão por 3. Uma multiplicação e o 180. Então, o que eu posso fazer? Cortar esse 180 com esse 3, né? 180 dividido por 3. Isso vai dar 60, né? Então, vai ser 60 vezes o 38 que estava aqui. Camila, você conseguiria fazer quanto vale 38 vezes 60? De cabeça assim? Não, de cabeça Não? não. Não? Ah, mas e 38 vezes 6? Ficaria melhor 38 vezes 6?
Deixa eu ver, 38 vezes 6. 6 vezes 18, 48, né? 3 vezes 6, 18. É 18 ainda, né? 18. 18 mais 4 é 22. Então seriam 228. Tá ok, 228. Só que aqui não era 6, aqui era 60. Né? Então eu acrescento mais um zerinho aqui, 60. Né? Então a nossa resposta é que esse ângulozinho aqui, de 38π sobre 3 radianos, equivalem a 2.280 graus. Certo? E eu quero saber quanto vale a primeira determinação positiva desse cara. Agora é só fazer aquele mesmo processo que a gente fez antes, né? Por exemplo, pegar esse 2.000, pegar aqui uma outra corzinha, 2.280 e dividir isso por 360, né? E que vai sair daqui, Camila? 228 não dá, tem que ser o ângulo todo de novo. E agora, você chuta um valor? 6. 6? Você já fez, né? É que eu tenho ansiedade, eu fico nervosa se eu não faço logo. Aí eu faço de uma vez. Então tudo bem. Então vamos lá. Quanto deu 360 vezes 6? Quanto deu isso? 2.160, né? Perfeito. Então, qual que vai ser o resto aqui? 120. 120 é um resto muito simpático, né? E o que significa esse 120, Camila? É o ângulo que vai parar lá o negocinho. Isso. Então ele é quem? Primeira determinação positiva. Exatamente. Então ele é a nossa resposta, né? Não vou nem escrever nada aqui. Só vou tirar aqui essa setinha. Eu escrevi, mas eu desisti. Essa aqui é a nossa resposta. A primeira determinação positiva do ângulo dado é 120 graus. Só que tem uma coisa que se convenciona. Não sei se você sabe, né? Por exemplo, se o ângulo foi dado em radianos, o ângulo ou arco, né? A ideia, o ideal é que você dê a resposta também em radianos, né? Então, a quanto corresponderiam 120 graus em radianos? Calma aí que essa parte eu não fiz, não. Não? Ah, mas eu posso te dar uma dica, peraí. Quanto vale π radianos? 180. 180. Então, se eu dividir 180 por 3, vai dar quanto? Se eu dividir 60, né? Ou seja, eu dividi por 3, né? Deu 60. Então, olha só. Π é 180. Se dividindo por 3, eu chego em 60. E 180 graus é π radianos. Então, a quanto equivale em 60 graus? É π radianos dividido por 3. Certo? Certo. Certo, mas eu não quero 60, eu quero 120. 120 não é o dobro de 60? É. Então na conversão vai ser o dobro também. Se 60 é π sobre 3, 120 é 2π sobre 3 radianos. Conhecia isso? Não. Não? Mas você preferiria fazer por qual? A regra de 3 ou esse aqui? Ah, não sei, porque tipo, a regra de 3 eu já tô mais habituada, já é mais normal pra mim, mas eu acho que isso aí é mais rápido, se precisar de tempo, aí é melhor. É verdade, você disse bem, pra quem consegue ganhar tempo, né? Mas é claro, o mais geral de todos é a regra de 3, você faria aqui. π radianos é 180 graus. Então, se eu quero 120, se eu quero o correspondente a 120 graus, só fazer aqui a regra de 3, né? Então, você multiplica em cruz, faz a conta, vai chegar na mesma coisa, mas a resposta vai ser 2π sobre 3
radianos. Viu que legal? Então esse foi um tipo de abordagem, né? Você converter de radianos para graus, fazer a conta normal com ângulo em graus, né? E depois converter a resposta para radianos para fechar, né? Mas tem como você fazer sem converter para graus? Tem. É que eu queria te mostrar aqui. Por exemplo, uma outra abordagem é você enxergar o seguinte. Temos aqui 38π sobre 3 radianos. Qual que é a ideia? Eu vou ser direto aqui, que era você enxergar o seguinte, Camilo, o seguinte. Temos aqui 38π sobre 3. Vê se não é a mesma coisa que isso aqui. 36π sobre 3 mais mais 2π sobre 3. É a mesma coisa? Não é? Então o que vai acontecer? Você tem aqui o seguinte, né? 36π sobre 3. Quanto é que dá 36 dividido por 3? Dá 12. 12, né? Então olha só, temos aqui um número inteiro, né? São 12π, certo? Então aqui, esse ângulozinho aqui todinho, ele é equivalente aqui 12π mais 2π sobre 3 radianos, né? E o que eu quero que você perceba é o seguinte: a quanto equivale uma volta completa em radianos? Em radianos. 2 radianos. 2π, né? Isso aí. Temos 2π radianos, que está bem aqui pra gente, né? Então olha só que interessante. Se eu tenho aqui essa resposta, ó, esse 12π aqui bem bonitão, isso quer dizer que aqui eu tenho quantas voltas? Cada volta é 2π. Isso, temos 6 voltas. Então o que essa continha em radianos diz pra gente? Que o ângulo de 38π sobre 3 radianos é a mesma coisa que 6 voltas completas, né? Seriam 12π em radianos, mais esse restinho aqui, que é a nossa primeira determinação positiva, um ângulo de 2π sobre 3 radianos, que a gente encontrou aqui no começo. Perfeito? Perfeito? Então a ideia era essa. Eu fiz aqui direto, mas como é que é o processo nos livros didáticos? É assim, você pega o que? 38 divide com 3, tá? E vai acontecer o que aqui? O 3 vai dar 1. 3 vezes 1 é 3, para 3 nada, abaixo 8, isso vai dar 2, né? 3 vezes 2 é 6, para 8 faltam 2. Não é isso? Então olha só, apareceu de novo o 12 e o 2, né? Você percebe, né? Então o que aconteceu aqui? Quando eu dividi aqui, fiz o 38 dividido por 3, o que apareceu? O que apareceu aqui? São 12 vezes 3, é isso que é 36, como apareceu aqui, né? 36 mais 2, né? 36 mais 2. Aí seria aqui com o π acompanhando. Entendeu? Aí aqui ficaria assim, né? Vou botar direto. Ficaria 36, que é 12 vezes 3, né? Mais 2π, que é o resto, né? É que eu esqueci o π na hora de fazer a conta. Aí vai ser sobre 3. Aí você chega na mesma coisa. Aí a partir daqui já é o que está aqui em cima, né? Então o processo é esse. Se você quiser fazer a conta em radianos, é possível. Se quiser fazer a conta em graus, é possível. Qual dos dois você prefere? Você converter para graus fazer ou você fazer em radianos? Eu acho que pra mim eu ia converter para grau. É mais fácil, né? No começo assim.
Para alguns casos pode ser mais rápido fazer radianos se você tem prática, né? Mas para pegar eu também recomendaria fazer primeiro convertendo para graus, né? Como último caso, tem aqui para você, eu acho que dá, né? 26 π sobre 7 radianos. Quero saber quanto vale essa primeira determinação positiva. E que seria feito, Camila? Mesmo processo, né? Converter, se você quiser, né? De radianos para graus. Como é que ficaria aqui nesse caso? Ficaria, né? A gente pode então trocar o π por 180, né? Se você quiser. Dividir por 7. Esse aqui é um pouquinho chato, né? Mas a gente pode fazer. Quanto é que vai dar, Camila? 180 vezes 26. 4.680. 4.680. Dividido por 7. Isso vai dar? Deu quebrado. Eu posso aproximar, não tem problema. Quanto deu? 668,5. 668,5 aproximadamente? Tá. Então tá ok. Então eu quero saber quem é a primeira determinação positiva desse cara. E o que eu tenho que fazer? Tenho que dividir esse belo espécime aqui, que deu quebradaço, né? Você fez em calculadora? Claro, né? Não penso Ah, com certeza. Pergunta imbecil minha, né? Claro. Então, continua com ela aí, né? O jeito. E faz aí pro... divide isso aí por 360. Quanto é que vai dar? Deu 1,85. Tá, então é uma volta e uns quebrados, né? É isso, mais ou menos. Uma volta e alguma coisinha. De quanto é esse resto? É só pegar 668,5, né, aproximadamente, e você retirar 360 graus. Quanto que vai dar isso? 668,5 faz... essa conta pra mim, Camila. É 668,5 menos 360 graus. Deu 308,5. Quanto? 308,5? Sim? É. Tá. Então agora para você terminar a conta, é só você fazer essa conversão, né? Do 668,5 grau, desse cara aqui, né? 308,5, que é a resposta. Já ele é a resposta aproximada, né? Claro. Mas para ficar bem fechadinho, você dá a resposta em radiano, você faz a conta de conversão. Aí vai ser uma conversão aproximada, né? Equivale a x radianos, 180 graus, equivale a pi radianos. Esse eu não vou fazer assim não, né? Porque eu acho que você entendeu como é que é o processo, né? Mas você viu que para alguns casos converter para graus pode causar algum mal-estar, né? Pode dar número quebrado, né? Pode dar um trabalhinho a mais, né? A resposta que você vai ter vai ser aproximada. Entendeu? Para casos assim, é que é legal você converter sem passar para graus. Entendeu? Para esse caso aqui, como é que seria? 26 π sobre 7, né? A primeira coisa que eu te mostrei foi fazer o que? Foi dividir 26 por 7, né? Se a gente for pensar como foi feito antes. Quanto é que dá 26 por 7? Esse é fácil de fazer, né? Acho que não precisa de calculadora. Vai ser 3, né? 3 vezes 7, 21. Para 26 faltam 5, né? Então o resto aqui foi 5. Perfeito? Sim. Então qual é a nossa conclusão? Vamos fazer aqui 26 π dividido por 7. O que vai acontecer? Vê se não é a mesma coisa que isso. Se não é a mesma coisa... 21 π sobre 7. Não é mesmo? Mais
mais 5π sobre 3. Estou fazendo aqui de maneira bem ingênua, tá? 5π sobre 7. Por que eu digo ingênua? Porque vai acontecer o seguinte aqui, né? Quanto é que vai dar 21π sobre 7? Vai dar 3π, né? Não é isso? Sim. Então você percebe que é mais de uma volta, né? É uma volta e meia, né? Mais ou menos. Então o que você viu? Que ainda assim essa conta ficou um pouquinho trabalhosa, né? Se você fizer assim. Então o que é bom a gente fazer? A gente fazer o seguinte, ó, vou te mostrar. Que vai ser assim, em vez de colocar 21 sobre 7, eu vou colocar com você alguma coisa que dê certo, né? Que pelo menos nos ajude aqui. Então, em vez de colocar o que era mais intuitivo, né? 21 sobre 7, eu vou colocar com você 14. Aí ficaria mais o que aqui? Aqui tem 14. 14 para 26 falta quanto? Falta 12. 12, né? Então olha o que nós descobrimos aqui. Agora ficou bem melhor, né? Bem bacana. Por quê? Quanto é que dá 14 dividido por 7? 2. Dá 2, né? 2π nesse caso, né? 14 dividido por 7 vai dar 2. E o π está aqui acompanhando. Então olha só, 2π é uma volta. Então, olha só que coisa boa. Você sabe que aqui tem uma volta, né? 2π. Mais esse restinho aqui, 12π sobre 7, né? Então qual é a nossa resposta? 12π sobre 7 é a nossa primeira determinação positiva. Certo, Camila? Certo. Certo? Agora, para tirar a prova, a gente pode até descobrir de repente, né, 12π sobre 7 corresponde a alguma coisa próxima a isso aqui, né? 308 graus e meio. Se for converter para graus. Como é que seria a conversão, né? É só trocar o π por 180, ficaria 12 vezes 180 dividido por 7. Quanto que vai dar isso, Camila? Vamos tirar a prova aí. Quanto é que vai dar? Dá 2.160 dividido por 7. Calma aí que eu vou fazer essa 2.160 dividido por 7. Isso. Sim, agora faz a divisão aí na calculadora. Quanto é que vai dar? Dá 308,5. Ó, viu? Então a matemática funciona, tá vendo? Então respondeu, só que você viu que fazendo assim eu fugi de números quebrados, né? O que foi feito aqui? Eu fiz o 26 dividido pelo 7. Infelizmente, né? Deu um 3 aqui que não ficou legal, né? Porque ficaria 3 vezes 7, 21, né? Ficaria estranho aqui na hora de dividir, eu te mostrei, né? Então o que eu fiz? Eu peguei 14. Com 14 ficou melhor, né? Porque a gente conseguiu aqui, ó, uma volta completinha. Aí ficou uma volta completa, mais esse resto aqui, 12π sobre 7 radianos. Então quando isso acontecer, você vai ajustando, né? Até você conseguir chegar em alguma coisa que te dê voltas completas, né? Porque naquele primeiro caso foi feliz, né? Porque você pegou um número 38, dividiu por 13 e deu 12. Foi direitinho o valor certo aqui, né? Para você conseguir 6 voltas completas, né? 12π era equivalente a 6 voltas completas. Só que isso não acontece para todo mundo, né? Aqui a gente foi feliz por conta dos valores, né? Mas, por exemplo, pode haver casos em que você encontrou alguns valores, por exemplo, o 26 e o 7, em que essa divisão não fica bonitinha de cara, você tem que ir ajustando. Entendeu? Então, Camila, basicamente é isso aí o que eu queria te mostrar. Primeira determinação positiva, né? Te mostrei um pouquinho do que é a primeira determinação negativa, né? E isso era basicamente o que eu tinha para o nosso encontro de hoje. O que você achou? Olha, eu achei que foi bem tranquilo de entender. Você também mostrou várias formas que dá para resolver, né?
enfim, dependendo da situação, se você precisar de tempo, se você precisar de atividades, tem vários jeitos diferentes e é muito bom isso aí. Ah, poxa, obrigado. A ideia é fazer semana a semana, bonitinho, pra manter vivo isso na cabeça de todo mundo que assistir, entendeu? A gente seguir caminhando mesmo nesse tempo de greve.